Bom dia, turmas 601 e 602. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Senado romano durante o governo republicano de Roma, tá? Uma continuidade das nossas aulas anteriores. Então, eu te convido nesse momento a pegar o seu caderninho, a anotar o tema da nossa aula de hoje, principalmente a data. Turma 601, anota aí a data de hoje da nossa aula, 15 de setembro de 2020. E você, turma 602, data da nossa aula de hoje, dia 17 de setembro de 2020, tá? Nós vamos falar sobre o Senado. Bom, como mostra aqui a imagem, né? Esse era o Senado, né, no tempo de Roma. E esse Senado, ele era formado por 300 membros vitalícios, e todos eles eram patrícios, tá? Assim chamados de vitalícios, porque vitalício era um cargo que era utilizado para a vida toda. E as principais funções do cargo vitalício eram de controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar os altos cargos no governo. Isto é, pessoal, os cargos de magistrado e de senador, tá? Por isso, tá, o Senado, ele era considerado por alguns historiadores como o principal órgão da República. Bom, o Senado atualmente, vamos falar um pouquinho desse Senado atualmente. O Senado atualmente ele faz parte do Poder Judiciário e ele é responsável por supervisionar o Poder Executivo e também sancionar as leis. Tá? Esse modelo de Senado ele está presente em vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e também a Rússia. Tá? Aqui eu coloquei a imagem para vocês do Senado Federal do Brasil. Bom, o Senado hoje, né? Apesar dele existir hoje, para quem não sabe, ele foi criado mais ou menos há 2.700 anos atrás. E a origem, né, desse, podemos dizer assim, né, desse órgão político que nós conhecemos hoje, ele teve a sua origem em Roma. Então, por isso que nós estamos estudando sobre Roma. E aí, o período político de Roma, ele passou por 3 períodos: a monarquia, aonde nós tivemos, né, o rei e também um senado, né, lá na monarquia, qual nós já estudamos; a república, que é o senado e os magistrados, a qual nós estamos falando; o império, que nós ainda iremos estudar, e o fim do império. O senado dentro da república. A partir do ano 3 a.C., os romanos eles começaram sua expansão territorial, passando a controlar o mar Mediterrâneo. Depois eles controlaram a Síria e também a Macedônia. Então, em 59 a.C., foi a vez da Gália ser invadida pelo comando de Júlio César, tá? E nós temos também no Senado as chamadas assembleias, e essas assembleias elas são divididas em 3. Bom, nós temos a Assembleia das Tribos, a Assembleia da Plebe e a Assembleia Centuriata. Essa Assembleia das Tribos era onde acontecia a reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem, tá? E nessa Assembleia da Tribo se elegia os questores e os edis, né? Lembrando que esses eram os magistrados romanos, tá? E a Assembleia da Plebe, ela era composta apenas pelos plebeus, tá? Aonde era votada assuntos de interesse da plebe. E nós temos também a Assembleia Centuriata, que era a reunião dos cidadãos em centúrias, tá? As unidades do exército, que segundo o grau de riqueza votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegiam os cônsules. Mulheres e escravos, nesse período aí, eles eram excluídos da política e, portanto, não podiam participar de nenhuma dessas assembleias, tá? Agora vamos exercitar o que nós acabamos de aprender.
Você aí no seu caderno vai elaborar para mim 15 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Tá certo? Um beijo e quero também te lembrar para você não deixar de entrar lá no espaço do Google Class para tirar as suas dúvidas e também compartilhar comigo as suas atividades para a gente estar assim fazendo as correções. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.